Empresário Luciano Hang se manifesta sobre operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eleições 2022. Band Cidade começa nesta quarta-feira série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Exportações catarinenses sofrem recuo em julho, mas fecham os 7 primeiros meses do ano em crescimento. No esporte, Avaí perde para o Internacional na ressacada e segue na zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. E veja também, Camerata Florianópolis faz espetáculo gratuito na reabertura do Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa hoje com as eleições 2022. O eleitor catarinense vai ter a partir de amanhã uma excelente oportunidade para conhecer melhor os postulantes ao cargo de governador de Santa Catarina. Os 10 candidatos vão participar de uma entrevista comigo, ao vivo, aqui no estúdio do Band Cidade. As entrevistas ao vivo vão ter 10 minutos de duração. Tempo para o eleitor conhecer o que pensam cada um dos 10 candidatos sobre os mais importantes temas relacionados ao Estado, como saúde, infraestrutura, segurança pública, educação e economia. A ordem das entrevistas foi definida com base na disponibilidade de agendas dos candidatos dentro do período de entrevistas definido pela TV Barriga Verde, de 4 de agosto a 6 de setembro. Nesta quarta-feira, a entrevista vai ser com o candidato Décio Lima, do PT. Na quinta-feira, Ralph Zimmer, do PROS. Na sexta-feira, Esperidião Amin, do Progressistas. Na segunda-feira, dia 29 de agosto, o entrevistado vai ser Leandro Brunharo, do PCO. Na terça-feira, 30 de agosto, a entrevista vai ser com Carlos Moisés, do Republicanos. No dia 31 de agosto, Odair Tramontim, do Novo. No dia 1º de setembro, Alex Alano, do PSTU. No dia 2 de setembro, o entrevistado vai ser Jean Loureiro, do União Brasil. No dia 5 de setembro, Jorginho Melo, do PL. E a série de entrevistas se encerra no dia 6 de setembro com Jorge Boeira, do PDT. Você não pode perder, é a partir de amanhã, dentro do Band Cidade. A gente fala agora de uma polêmica na capital do estado. A instalação de um semáforo na Avenida Beira-Mar Norte, próximo ao terminal rodoviário Rita Maria, tem dividido opiniões entre pedestres e motoristas. Veja agora com o repórter Ronaldo Penido. O equipamento foi inaugurado no fim de semana. A ideia foi garantir a segurança dos pedestres que utilizam a via. O local tem uma grande movimentação de pessoas porque dá acesso ao terminal rodoviário Rita Maria, aos clubes de remo e à passarela da ponte Pedro Ivo. Por outro lado, os motoristas que passam pelo local utilizam as pistas de acesso ao centro e a ponte Colombo Salles para quem deixa a ilha. O assunto divide opiniões. Acho que vai melhorar bastante. Eu mesmo vim buscá-la e eu mesmo não tinha segurança de passar. É um descaso com a mobilidade urbana, entendeu? E para resumir, isso aqui, cara, é um atentado terrorista à mobilidade urbana. Agora não, com essa atitude é louvável, né? Ficou bem melhor agora, evitando assim qualquer acidente que possa acontecer com qualquer cidadão. Após acionar o botão de parada, o pedestre tem alguns segundos para atravessar a via, na faixa instalada cerca de 100 metros depois do semáforo, próximo ao acesso ao terminal Rita Maria. Isso porque no local onde o semáforo foi colocado existe um guarda-reio. O sistema de fechamento da sinaleira é automatizado e só funciona quando é acionado por ciclistas e pedestres. Em geral, leva cerca de 2,5 minutos para fechar a sinaleira. Também foram instaladas placas de sinalização na Beira-Mar Norte para indicar o semáforo. A Secretaria de Mobilidade Urbana da capital informa que o equipamento vai aumentar a segurança no local e evitar acidentes. A Prefeitura, dentro de todo esse período, tem avaliado como positiva a instalação do semáforo, que deve se tornar permanente ali para que a gente possa garantir a segurança dos pedestres e ciclistas que diariamente fazem a travessia naquele local. Pedestres questionaram a instalação do semáforo e acreditam que o equipamento vai causar impactos no trânsito da região. Eu acho que esse semáforo está um pouco fora do contexto, porque uma via de fluxo rápido não tem uma faixa de segurança que a preceda, não existe uma passarela e eu acho que ele está sem sentido aqui. Eu acho muito importante, a sinaleira ficou excelente para o pedestre que precisa atravessar a via.
e o motorista também para prestar mais atenção na sinalização também. As exportações de Santa Catarina registraram recuo em julho, mas nos 7 primeiros meses deste ano, no cômputo geral, cresceram na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são do Observatório Fiesc e estão aqui no nosso telão. Vamos a eles. Olha só, entre janeiro e julho deste ano, Santa Catarina exportou o equivalente a 7 bilhões de dólares, um crescimento de 25% na comparação com os 7 primeiros meses de 2021. Esse total aqui equivale a 3,6% de tudo o que o país exportou entre janeiro e julho. Já as importações somaram 15 bilhões e 900 milhões de dólares e representaram 10% das compras internacionais brasileiras. O saldo da balança comercial catarinense está em déficit de 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Nos 7 primeiros meses do ano, vamos ver aqui a pauta de exportações, a carne de aves liderou as vendas para o exterior com 1 bilhão e 100 milhões de dólares em vendas. Essa carne suína apresentou queda nas vendas, especialmente para a China, e aí então chegou na segunda colocação, 706 milhões e 900 mil dólares. A soja também registrou queda, também para a China, exportação de 434 milhões e meio de dólares, e logo depois as partes de motor, 302 milhões e 400 mil dólares. Estados Unidos, China, Argentina e México seguem como os principais mercados compradores do que se produz aqui em Santa Catarina. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. A Joana Treptow chega agora com os destaques desta terça-feira. Olá, Joana. Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band e você vai ver que a Polícia Federal fez uma operação com mandados de busca e apreensão contra empresários acusados de apoiarem um suposto golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro perca nas eleições agora de outubro. Você vai ver também que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou com ele mais de 300 documentos da Casa Branca. O FBI conseguiu recuperar os últimos que estavam faltando naquela operação que fez na casa dele na Flórida. Aqui no Brasil, a Embraer vai iniciar testes com um carro voador que deve revolucionar a mobilidade urbana. E depois de um ano, produção de embalagens volta a crescer e indica um aumento aí no consumo. Agora, a reportagem especial da Band nos 200 anos da independência, você vai ver sobre ambição, poder e traição. A vida da imperatriz Leopoldina com Dom Pedro. É a partir das 7h20. No Jornal da Band. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da entrevista coletiva de Luciano Hang nesta terça-feira. O empresário foi um dos alvos de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Hang negou defender uma ruptura institucional no país. O empresário Luciano Hang reuniu a imprensa em Biguaçu, na Grande Florianópolis, para falar sobre a operação da Polícia Federal, deflagrada nesta terça-feira. Hang afirmou que foi surpreendido pelos agentes logo no começo da manhã. Fiquei tranquilo, estava fora de casa já. Eu comecei hoje às 5 horas da manhã, saí para a van, pegar um ônibus e para visitar as lojas que eu estou fazendo hoje pelo sul do país. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, após o vazamento de mensagens de um grupo de WhatsApp, nas quais empresários teriam, supostamente, defendido um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula na eleição presidencial deste ano. Os mandados foram cumpridos em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Os alvos foram 8 empresários apoiadores do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Eu participo de um grupo de empresários e política que foi feito no começo desse ano, da qual eu não sou administrador, me incluíram nesse grupo. Aliás, meu número acaba sendo público e muitos grupos vão passando para outro, montando os grupos. E caí nesse grupo e participei nele até no mês de maio, quando uma conversa que eu falei sobre o padre Lancelotti foi vazada e eu parei de interagir no grupo. O grupo é um grupo de 250 membros, empresários, que discutem todos os assuntos. Política, economia, a situação econômica do país,
e de forma nenhuma é um grupo de políticos em prol de um golpe. Eu vi na semana passada, saiu uma reportagem do Guilherme Amado, onde ele comentava que pegou algumas mensagens no grupo que falavam o seguinte: a mensagem dizia: eu prefiro um golpe militar, a volta do governo militar, do que o possível governo Lula. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, o bloqueio das contas nas redes sociais, a tomada de depoimentos e a quebra do sigilo bancário dos empresários. Luciano Hang destacou que sempre apoiou a democracia e que nunca publicou mensagens de apoio a uma ruptura institucional. O empresário, dono de uma das maiores redes de varejo do país, acredita estar sendo vítima de perseguição por causa do alinhamento político, mas que não tem nada a esconder. Eu só me sinto constrangido, de ser cerceado na minha liberdade de pensamento e de expressão. Eu vejo que a democracia, ela prega muito isso. Nós temos que ter as leis, temos que ter as eleições e as leis devem ser seguidas. Eu coloco sempre que um grupo de WhatsApp é como se fosse uma mesa de bar. A partir do momento que ele é um grupo privado, as pessoas se sentem muito à vontade de se expressar nesse grupo. Ali nesse grupo, era um grupo eclético, tinha todos os tipos de vertentes de partidos políticos. Então as pessoas interagiam e davam as suas opiniões. Agora, não é crime ter uma opinião divergente das outras. E eu acho que o crime maior é tirar determinadas mensagens desse grupo, jogar para a imprensa como se aquilo verdadeiro fosse. Em Balneário Rincão, no sul do estado, um homem de 60 anos morreu depois de uma explosão na empresa em que trabalhava. De acordo com os bombeiros, a explosão aconteceu em razão de uma faísca de uma lâmpada, enquanto o funcionário limpava um tambor de transporte de produtos químicos. A vítima teve queimaduras de 1º, 2º e 3º graus e suspeita de fratura no crânio. O serviço aeromédico foi chamado, mas o homem não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 24 frascos de lança-perfume em Barra Velha, no norte do estado. Foi durante uma abordagem na noite de ontem na BR-101. Os policiais deram ordem de parada para um carro com placas de Paranaguá, no Paraná, que trafegava em alta velocidade. A substância ilegal estava em um pacote no interior do veículo. O motorista de 28 anos de idade disse para os policiais que transportaria os frascos de São José dos Pinhais, no Paraná, para Balneário Camboriú e seria pago para fazer o serviço. Ele foi levado para a delegacia e vai responder por tráfico de drogas. E um acidente por pouco não terminou em morte na SC-114, entre as cidades de São Joaquim e Lages, na Serra Catarinense. Uma van com 17 ocupantes capotou na rodovia. Na SC-412, entre os dois municípios, a van com placas de São Paulo capotou às margens da rodovia. De acordo com o motorista, o motor do veículo apagou e ele usou o freio, o que provocou o capotamento. Dos 17 ocupantes, além do motorista, 11 foram atendidos pelos bombeiros e o restante pelo SAMU. Uma pessoa ficou gravemente ferida e as demais tiveram ferimentos leves. A presença da área de alta pressão na costa do sul do país mantém a chance de chuva provocada pela circulação marítima. Os detalhes para esta quarta-feira na previsão do tempo. A terça-feira vai ter predomínio de sol em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, mais nuvens e pancadas isoladas de chuva fraca na madrugada e na manhã. As temperaturas vão estar em elevação no estado. Na capital, mínima de 14, máxima de 21 graus. Em Criciúma, 10 graus de mínima e 23 de máxima. Em Lages, variação entre 10 e 19. E em Blumenau, mínima de 11 e máxima de 21 graus. O cientista daqui do estado é exemplo no mundo inteiro por ter implantado um método inovador no mercado. Durante essa semana, ele reúne um grupo de norte-americanos que vieram para Santa Catarina só para aprender a fazer essa técnica. As técnicas de implantes dentários têm avançado o mundo afora e o Brasil vem ganhando destaque. Tanto que durante toda a semana, especialistas em implantes dentários americanos estão em Florianópolis para aprender uma nova cirurgia de implantes transnasais desenvolvido por um brasileiro, o Dr. Vanderlin.
A gente fez ontem, segunda-feira, todo dia de teoria, embasamento de todos os princípios para tratar esses pacientes que perderam seus dentes. E hoje a gente está entrando na técnica Vanderlin, de como tratar esses pacientes de uma forma mais simples, mais previsível. A gente está recebendo aí grandes profissionais dos Estados Unidos, realmente professores conhecidos no mundo todo. A técnica é ideal para aquelas pessoas que tiveram a perda dos dentes há muito tempo e agora, com uma cirurgia de menor impacto, podem voltar a sorrir e mastigar. São aqueles pacientes que perderam os dentes e perderam também a estrutura óssea, perderam os dentes há 30, 40, 50 anos. Então ele vai perdendo o dente, perde o osso também e ele fica um paciente que praticamente não consegue usar nem prótese total, nem dentadura, porque ela não para. Este é o paciente severo. Para tratar esses pacientes mais severos, sempre foi uma grande dificuldade, cirurgias muito grandes. Até que a gente descobriu que tem um ossinho aqui próximo do nariz, mais alto do nariz, que permite tratar esse paciente com cirurgias mais simples. 4 implantes e dentes fixos imediatos, em 2 dias, 3 dias. Tá? Então, uma cirurgia não precisa fazer enxerto, mas consegue tratar isto com uma cirurgia. E a partir daí passamos a usá-la e produzir documentação científica, capítulos de livros, e isso ganhou o mundo, né? Hoje é uma técnica que é conhecida no mundo todo. O curso vai além da teoria. Foi elaborado para que os profissionais que já atuam em cirurgias complexas possam praticar em sala de aula e depois realizarem cirurgias demonstrativas em pacientes reais com o acompanhamento do Dr. Vanderlin. Faz a parte teórica, depois faz o treinamento em modelos para que eles pratiquem a técnica. E quarta, quinta e sexta-feira a gente vai operar 6 pacientes no hospital, no centro cirúrgico, e tratar esses pacientes e devolver dentes a esses pacientes severos. Semana que vem eles estarão de dente. Há 6 anos, a nova técnica que leva o nome do Dr. Vanderlin vem sendo praticada e aprimorada por ele, que já formou profissionais de pelo menos 16 países para utilizarem essa nova cirurgia de implantes em outros lugares do mundo. Série A do Campeonato Brasileiro, o Avaí perdeu mais uma na competição. A derrota foi para o Internacional e manteve o time na zona do rebaixamento. Uma das frases mais ditas no futebol é que uma partida é decidida no detalhe. No caso de Avaí Internacional, o detalhe foi a diferença literalmente no final. Um toque de bola na mão de Rafael Vaz que rendeu pênalti para o Inter. E que Pedro Henrique marcou. O último lance, num jogador que fez uma partida praticamente perfeita, que foi o Rafael Vaz. Jogou muito bem, a bola bateu na mão dele, no braço dele, e a gente foi castigado com esse pênalti. Até pouco mais da metade do primeiro tempo, o Avaí dominava mais o jogo. O Inter teve chance com Johnny e Vladimir defendeu. Mas o que movimentou o lado colorado mesmo na etapa inicial foi a expulsão do técnico Mano Menezes por reclamações e xingamentos aos 28 minutos. O clima um pouco mais nervoso refletiu dentro de campo. A equipe gaúcha arriscou com Johnny e Vladimir salvou. O Inter aumentou a pressão nos minutos finais, mas foi Guerreiro quem realmente assustou antes do intervalo. O peruano ex-Inter obrigou o Kehler a fazer essa defesa. Das poucas chances claras de gol na etapa final, o time gaúcho foi quem teve elas. De pena, cruzou para Alemão, que na pequena área errou a bola. Na sequência, o ex-Avaí tocou para Alan Patrick, mandar essa bomba e Vladimir salvar o Leão. E aí que veio o detalhe que eu falei no início da reportagem, pênalti para o Internacional e com a bela cobrança de Pedro Henrique, 1-0 na ressacada. Na infelicidade da última bola no lance do jogo, o Avaí conhece mais um revés na Série A do Campeonato Brasileiro. Chega a 6 jogos seguidos sem uma vitória. Fica com 23 pontos e se mantém na zona de rebaixamento pela 2ª rodada seguida. O futebol acontece dessas coisas que a gente viu hoje à noite. E a gente precisa ter lucidez para entender que cabe a gente reverter o cenário com prática. Na Série B começa hoje a 26ª rodada. A Chapecoense tem duelo fora de casa contra o Sport Recife. Até sábado, a sequência da Chape não era boa. Eram 6 jogos sem vencer, com 5 empates e 1 derrota.
Mas uma vitória em casa contra o Brusque no confronto estadual ajuda no ânimo da equipe do Oeste, que está em Pernambuco para enfrentar o Sport pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem Perotti e Orejuela lesionados, a Chape conta com o retorno do zagueiro Sesco. Já o Sport está sem Fabinho e Rafael Thierry e busca a recuperação após derrota contra o Tombense. O time catarinense é o segundo melhor visitante da Série B. É mais uma chance do Verdão do Oeste seguir no objetivo de escapar da zona de rebaixamento. Daqui a pouco, o Teatro Álvaro de Carvalho, em Florianópolis, vai reabrir as portas depois de 2 anos fechado por causa da pandemia. O repórter Ronaldo Penido está lá, no TAC, e tem as informações ao vivo agora. Ronaldo, muito boa noite para você. Tudo pronto aí para o espetáculo da Camerata Florianópolis, que marca a reabertura do TAC? Conta pra gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Tudo pronto, sim, para a reabertura depois de 2 anos. O público está ansioso para este reencontro com a Camerata Florianópolis para esta apresentação aqui no Teatro Álvaro de Carvalho. A apresentação começa daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, e os ingressos já se esgotaram. O público já está chegando, está todo mundo na expectativa e nós vamos conversar com o maestro da Camerata Florianópolis, Jefferson Della Rocca, que vai falar um pouquinho sobre esta apresentação. Maestro, o que o público pode esperar desta apresentação para esta noite? Boa noite. Boa noite. O programa escolhido para a noite de hoje é um programa de compositores catarinenses, com intérpretes catarinenses, com o que a gente tem de melhor da música popular aqui no nosso estado. E então está muito bem representada a nossa música através desses grandes compositores. Tá certo. E você pode dar uma palhinha de quais canções estarão no repertório hoje? Eu espero que não esqueça de ninguém, mas vai ter Camélia Martins interpretando Luiz Henrique Rosa, Zininho, o Sabará, também fazendo preconceito racial do Zininho, que é um tema muito pertinente para o momento. O Alisson Mota, com o Grupo Engenho, que marcou a nossa década de 80, né, e início de 90. O Gazum, ex das Aranha, também vai fazer parte. Ana Paula da Silva, François Moleca. Então, ou seja, grandes nomes da nossa música, tanto a atual como a do passado. E finalizando o espetáculo com certos amigos do Grupo Expresso, com a presença do último integrante original do Expresso, que é o Zeca Petri. Tá certo, muito importante a retomada do setor de eventos aí depois desse período de pandemia, não é mesmo? Nós passamos 2 anos de pandemia com muitas dificuldades, todo o setor artístico, o setor de eventos como um todo, que emprega mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. E, felizmente, essa retomada ela está bastante intensa, né? A Camerata ela tem feito uma série de concertos no teatro, sempre lotados. E esse reencontro com o TAC também tem uma emoção especial, porque já fazia 13 anos que a gente não se apresentava aqui nesse teatro, que é um dos principais teatros do estado, a melhor acústica do estado. E representa para Florianópolis algo muito especial, porque foi por 107 anos o único e o principal teatro de Florianópolis, até a construção, desde 1875 até 1882, quando foi construído o SIC, né, que é o nosso maior teatro atualmente. Então, tem essa grande emoção desse reencontro também. Tá certo, então. Muito obrigado. Nós conversamos com o maestro aqui, Jefferson Della Rocca, falando sobre a apresentação da Camerata Florianópolis no Teatro Álvaro de Carvalho, que começa daqui a pouco. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma ótima noite para você. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens desta edição estão no nosso portal. Acesse tvbv.com.br. Aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e confira. Vem aí o Jornal da Band. Mais Santa Catarina você confere amanhã, 12h30 no Jogo Aberto SC e 12h50 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.